Eu quero receber, aqui é uma honra, uma alegria receber aqui um lutador do povo brasileiro, né? Durante 14 anos, trabalhador na Eletronorte, né, do sistema Eletrobras, uma das lideranças sindicais que marcou história na Eletrobras, foi uma das principais lideranças na luta contra a privatização da Eletrobras, ele que é um engenheiro elétrico, de formação inclusive, e que, eu não vou contar, ele conta para nós da perseguição, ameaças, até a saída dele da Eletrobras privada que ele sofreu. Ícaro Chaves. Oi, Ícaro, como está você? Bom dia, Mauro. É um Bom prazer dia. estar aqui com. Bom dia, é um prazer estar com você aqui, com toda a audiência do Farol Brasil aqui, do Manhã Brasil. Obrigado, Ícaro. Muito bom você estar aqui. Está com algum. Ah, isso. Se você girar o seu celular, será que a tua imagem. Porque aí você fica. Vamos ver se ela vai ficar. Não, precisaria botar, deixa para lá, volta. Porque dependendo, você precisa estar liberado o giro para poder ele virar junto quando você vira. Deixa eu ver se vira agora. Ah, garoto! O cara não é mole, não, engenheiro elétrico, sabe tudo. Boa, valeu, ficou bem melhor, bem melhor. A gente vê bem melhor agora. Então, Ícaro, antes de qualquer coisa, conta da sua história no sistema Eletrobras. Você não é mais um funcionário, um trabalhador, um sindicalista no sistema Eletrobras ou na Eletrobras, originalmente na Eletronorte. Conta resumidamente tua história e como é que você foi colocado para fora. Então, eu entrei na Eletronorte por concurso público, né? Porque quando era empresa estatal, ao contrário do que se diz, aquilo não era cabide de emprego. A pessoa, para entrar ali, tinha que fazer um concurso público. Então, assim, 99% dos meus colegas da Eletronorte entraram por concurso público. Então, eu entrei na Eletronorte, né, que é uma subsidiária da Eletrobras que trabalha na região norte do país, na região amazônica, né, como um todo. E eu entrei no ano de 2007. Eu fiquei 17 anos quase na Eletrobras, no grupo Eletrobras, Eletronorte, na verdade. Ali também já me envolvi com o sindicalismo, né? Desde muito, muito novo, né? Eu fui do movimento estudantil e tudo mais. E a gente enfrentou esse processo de luta contra a privatização desde o início do governo Temer. Então, em agosto de 2017, né, o Temer anunciou a privatização da Eletrobras. Estava no bojo do projeto Ponte para o Futuro, né? Que embasou o golpe, que foi, digamos assim, a nova Constituição brasileira, né, que é o projeto Ponte para o Futuro. E aí a gente, né, do Coletivo Nacional dos Eletricitários, que reúne lideranças, associações e sindicatos de todo o Brasil, porque a Eletrobras ela atua em todos os estados do Brasil, a gente se organizou através do Coletivo Nacional dos Eletricitários para fazer essa resistência. E nós resistimos aí durante quase 7 anos. Tanto é que a Eletrobras só foi privatizada nos últimos 6 meses do governo Bolsonaro. Então, a gente resistiu ao governo Temer, resistiu a quase todo o governo Bolsonaro, né? Ali ele vendeu a Eletrobras na Bacia das Almas, e a partir daí começou todo o processo de perseguição. Eu fui eleito também para o Conselho de Administração da Eletronorte, eleito pelos trabalhadores, então eu era conselheiro de administração da empresa, e ali a gente teve que, não só eu, né, mas outros conselheiros que foram eleitos em Furnas, né, em outras empresas do Grupo Eletrobras, enfrentaram esses caras cara a cara, né? E durante todo aquele processo de privatização, denunciando as ilegalidades que foram inúmeras do processo de privatização. E aí meu mandato acabou em 2023, em abril de 2023, e eu fiquei sem a minha estabilidade. Então, para ser conselheiro de administração, você não pode ser sindicalista, a legislação proíbe. E depois que eu terminou meu mandato, aí os caras vieram para cima de mim mesmo. Então, teve um processo de demissão por justa causa contra mim, que na verdade era uma forma de intimidar os trabalhadores, intimidar todas as lideranças que estavam lutando, não era só contra mim, era contra toda a organização dos trabalhadores. E esse processo de demissão por justa causa tinha como acusação a de que eu dei declarações contra a privatização. Denunciei a privatização. Eu falei, olha, se é esse o crime que vocês estão me acusando, eu me declaro culpado. De fato, eu fiz isso. E, bom, então veio um processo, felizmente houve uma mobilização nacional contra esse processo de perseguição e tudo mais.
inclusive de lideranças políticas também, a quem eu agradeço bastante. Aí os caras chegaram e falaram, não, tudo bem, a gente vai suspender a sua demissão, né, mas você fique calado aí, chega, né? Eu falei, não, se esse for o preço, eu não estou disposto a pagar. Então, eu resolvi sair da empresa. Pelo menos eu não saí com a demissão por justa causa, que, aliás, era uma injusta causa, né, porque eu como trabalhador, como engenheiro, eu sempre trabalhei em usina hidrelétrica, em subestação, eu não deixei de trabalhar, mesmo durante o período que eu era sindicalista, que eu era conselheiro. Eu sou engenheiro de manutenção. E aí eu falei, olha, eu não vou ficar aqui desse jeito. Então, eu preferi sair né? Mas foi assim, eu fui convidado a me retirar, porque se a condição para eu continuar trabalhando, ter meu salário, ter meu emprego, fosse ficar calado, para mim, é um preço que eu estava disposto a pagar. E continuamos assim, mano. Então, eu sou, digamos assim, eternamente um eletricitário. Você mantém, é evidente a sua ligação, né, biográfica e afetiva, inclusive, com a Eletrobras, né? É evidente. Sim, com os trabalhadores, né, com os meus colegas, meus companheiros, de todo o movimento sindical. A gente participa ainda, eu ainda participo do Coletivo Nacional dos Eletricitários, só que agora em condições muito, muito mais difíceis, né? A luta agora é uma luta praticamente pela sobrevivência, a categoria sendo massacrada, demitida assim, a centenas, adoecimento, porque foi uma luta são mais de 7 anos de luta, né? Então, todo o processo de perseguição, de assédio moral em cima da categoria, né? Não é só das lideranças, da categoria como um todo, é enorme. Então, você tem gente que se suicidou nesse processo. Pera lá, vamos falar sobre isso. Quero falar em detalhes sobre isso, Ícaro. Desculpa te interromper, mas quero mergulhar nesse tema aí da condição concreta dos trabalhadores e trabalhadoras na luta contra a privatização e na pós-privatização. Antes, deixa eu dizer que, gente, estão tirando sarro da minha cara aqui, vários. O Rafael dizendo, engenheiro elétrico é o Pikachu. Eu falei que você era engenheiro elétrico. Todo mundo aqui tirando um sarro, hein? Ô, Mauro, o cara é engenheiro eletricista. Engenheiro elétrico é engenheiro sendo eletrocutado. Tá bom, desculpa. Quanto mais velho eu vou ficando, mais consciente eu vou ficando também do tamanho da minha ignorância. Então, por favor, corrijam-me sempre. Legal. Engenheiro eletricista, então, né, Ícaro? Eletricista. Elétrico se fosse ligado na tomada, né? Mas eu não sou engenheiro eletricista. Legal. Pombo muçulmano. Não sei se é pior o governo ignorá-los ou rebaixar a pauta. Pombo, não sei dizer sobre qual assunto você está falando aqui agora. O PH Delfino chega como novo membro, o Duane Novaes também. Então, gente, vamos aí, vamos chegando, vamos somando nessa membritude, nessa universo dos membros e assinantes aqui do Farol Brasil, que sustentam o canal e alavancam e propiciam, né, novos voos para o canal. Então, vamos começar agora para falar da história. Claro que é uma história profundamente marcada pela sua biografia, pelo caráter pessoal, pela, né, adesão afetiva, né, desses 17 anos na Eletronorte, no sistema Eletrobras. Vamos começar do começo. Como é que foi? Você fez uma descrição breve, mas eu queria entender melhor. Quando é que apareceu pela primeira vez essa história de privatização da Eletrobras e como é que foi o processo? Então, Mauro, como eu disse antes, a privatização da Eletrobras ela estava no butim do golpe de 2016, claramente. Então, logo quando o Temer assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi trocar a direção da empresa. Ora, até aí tudo bem. Mas quando a gente foi olhar a biografia do pessoal que assumiu a direção da empresa, a gente percebeu que havia ali uma participação muito importante de gente do grupo 3G, do Jorge Paulo Lemann, que é o maior oligarca do Brasil, né? Então a gente já percebeu isso. E ali, ainda em 2016, o governo, né, isso que eu estou dizendo, isso é público, isso foi assumido por um cidadão chamado Vicente Falcone, que foi conselheiro da Eletrobras, colocado pelo Temer, e que hoje é o presidente do conselho da Eletrobras privatizada. Então você veja só, essa galera não saiu, eles continuam lá.
Então, o governo autorizou esse pessoal a privatizar a Eletrobras. Era preciso privatizar a Eletrobras, porque fazia parte do Putin, né? Então, a gente sabe que o Grupo 3G apoiou ativamente o golpe, inclusive com grupos de rua, né? De fachada, que eles mesmos patrocinaram. Então, a gente sabe de toda essa participação direta, ativa, do Grupo 3G durante o golpe. O Grupo 3G, que, para quem não sabe, são os donos da Ambev, são os que deram o golpe nas Americanas, né? Essa galera aí. Então, esse pessoal, eles fizeram um projeto. O próprio Vicente Falcone assumiu que o projeto de privatização foi feito por eles. E eles precisavam privatizar a Eletrobras de uma maneira que fosse, primeiro, que eles pudessem pegar uma Eletrobras muito mais rentável do que era uma empresa lucrativa, mas eles não queriam lucros, eles queriam super lucros. E segundo, que eles pudessem colocar o mínimo de dinheiro possível. Porque a Eletrobras, se fosse para ser vendida no leilão, o Mauri, é importante que as pessoas saibam que a Eletrobras não foi vendida. Ela não foi vendida. Não houve um leilão, alguém foi lá e colocou o dinheiro e pegou a Eletrobras. Né? Se eles fossem comprar a Eletrobras, eles teriam que gastar ali a bagatela de 170 bilhões de reais. Evidente que essa galera não queria colocar isso. Então, o projeto de privatização foi um projeto sui generis, feito no Brasil, foi a primeira vez que foi feito, e, aliás, serviu de exemplo para outras privatizações, como da própria Sabesp, como da Copel, do Paraná, que foi privatizado no mesmo modelo, que é um processo de aumento de capital. Então, foi feito um processo de aumento de capital da empresa, né? A União, naquele momento, ele tinha cerca de 75% das ações ordinárias da Eletrobras, seria feito um processo de aumento de capital, onde a União não participaria, os entes privados participariam e assim a empresa seria privatizada. E esse aumento de capital, esse dinheiro que seria colocado a mais, Mauro, ele tinha uma contrapartida do governo. E qual era a contrapartida? O processo de descotização das usinas hidrelétricas da Eletrobras. Por quê? Porque as usinas hidrelétricas da Eletrobras, grande parte delas são usinas já antigas, que já estão amortizadas, já foram pagas pelo consumidor. Né? Então, essas usinas elas passaram a vender, ali no governo da Dilma ainda, uma energia muito mais barata. E essa energia barata das hidrelétricas amortizadas, porque assim, só para o pessoal entender, uma usina hidrelétrica é muito caro para fazer barragem, é caríssimo. Mas depois que está feito, para operar e manter, a água é de graça, né? Não tem combustível, é água passando e o dinheiro entrando. Então, a partir do momento que esse empreendimento está amortizado, ele não faz sentido ele vender energia cara para o consumidor. E isso foi feito, então. Então, houve uma redução, que foi um processo de cotização dessas usinas, e elas entravam na conta do consumidor, segurando o preço da energia para o consumidor. Porque o consumidor, na conta de luz, ele paga várias usinas. Usina térmica, usina eólica, usina hidrelétrica, e as da Eletrobras eram as mais baratinhas que tinham. Só que essa galera que comprou a Eletrobras não queria vender energia barata, eles queriam vender energia cara. Então, a contrapartida seria que a Eletrobras privada pagasse um bônus de outorga para a União, que ficou em cerca de 32 bilhões de reais, e esse bônus de outorga dava o direito a esses caras vender energia no mercado livre como se fosse energia nova. Então, o preço da energia vendida pela Eletrobras triplicou depois da privatização. Então, era esse o negócio que estava sendo feito. E esse processo foi feito, nós fizemos toda uma resistência no governo Temer, no governo Bolsonaro também, só que aí, quando chegou no fim de... Você ia falar, só que aí, quando chegou no final, deixa eu só explicar uma coisinha para as pessoas, que é sobre o processo de privatização. Então, é o que você falou, tem o jeito normal de privatizar e que teria levado o dinheiro para o caixa do governo seria vender. Que é quanto? 170 bilhões, é isso? Estima-se quanto que é? O cálculo do patrimônio líquido da Eletrobras era, né? Mais que isso, cerca de 170 bilhões de reais. 170 bilhões de reais. Então, para comprar a Eletrobras, você precisava botar 170 bilhões. O que eles fizeram? Uma manobra que existe, não é uma manobra ilegal. Não é, mas é irregular, devia ter sido questionada pelo governo Lula, que é assim, você tem numa empresa um conjunto de acionistas, e você pode fazer um processo que se chama aumento de capital. Ou seja, os acionistas colocam dinheiro. Para quê? Para você fazer novos investimentos, né? Para você eventualmente pagar dívidas que estavam incomodando a empresa. Enfim, você faz um aumento de capital para fortalecer a empresa. E o que acontece nesse processo de aumento de capital, né, Ícaro? Quem entra com dinheiro para aumentar o capital
Ou melhor, se alguém entra com dinheiro para aumentar o capital e o outro não entra, não é justo, né, em tese. Eu estou botando meu dinheiro aqui para aumentar o capital e você não está botando, então vamos fazer o seguinte: a relação acionária muda. Então, quem está colocando dinheiro para aumentar o capital passa a ter mais ações na empresa, proporcionalmente. E quem não colocou dinheiro passa a ter uma menor participação na empresa. Foi esse o golpe que deram, né, Ícaro? Então, esse pessoal, inclusive, quem montou isso, esse cara é um gênio do mal. O patrão do Fernando Haddad, importante que se diga, né? O André Esteves. Foi ele que bolou isso, ele que fez esse processo, o BTG. Então, eles fizeram esse negócio. Ou seja, que é o que você falou, né? Os acionistas privados, liderados aí por esse grupo, que é um grupo de gangsters, né? Do Jorge Paulo Lema e seus outros membros da quadrilha, colocaram dinheiro para aumentar o capital. E aí o governo, que era o governo Bolsonaro já, que é o que você vai contar agora, em combinação com eles, não colocou dinheiro. Podia ter colocado, não colocou. Então o que aconteceu? Né, os acionistas privados ganharam uma participação muito maior sem precisar desembolsar os 170 bi que precisariam se a Eletrobras fosse vendida. Essa, né, a manobra que eles fizeram. Mas tem mais. Porque o que aconteceu, Mauro? Olha só, nessa manobra toda, né, que foi feito esse processo, assim, é um processo um pouco complicado, mas foi feito para ser complicado mesmo. Primeiro, nós questionamos isso enquanto trabalhadores no Supremo, porque a legislação, Mauro, ela é clara. A empresa, ela para ser vendida, ela precisa de ou leilão ou licitação. E na Eletrobras não houve nenhuma nem outra. Houve um processo de aumento de capital, ou seja, não houve concorrência, Mauro. Então, do ponto de vista das leis do capitalismo, da lei das SAs, não tem nada de... Nós nem usamos argumento de defesa do consumidor ou de defesa da soberania nessa ação que nós fizemos no Supremo, nessa reclamação que nós fizemos no Supremo. Nós fechamos o seguinte, olha, está havendo uma violação do direito de concorrência. Por quê? Porque os acionistas que já estavam na Eletrobras, eles tinham preferência. Então, foi um processo totalmente viciado, inconstitucional e ilegal. Nós reclamamos isso, inclusive para o ministro Fachin, porque o entendimento dele era de que esse tipo de processo seria ilegal, então que a privatização deveria ser feita por licitação ou por um processo de leilão. Né? E isso, inclusive, só para retornar um pouco aqui, mano, o que é o Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, em 2019, no governo Bolsonaro, eles autorizaram, mano, que as empresas estatais pudessem vender os seus ativos sem licitação. Sabe o que significa isso? Significa que a Eletrobras poderia vender usina por usina, sem licitação. Ela poderia vender, por exemplo, como fez a Petrobras, para o Fundo Soberano dos Emirados Árabes. E por acaso depois... A refinaria lá da Bahia, né? A refinaria da Bahia. E apareceram umas joias depois, que o público se lembra, envolvido nesse processo. Mas assim foi feito. Então, as empresas, hoje, a partir de hoje, você pode privatizar a empresa toda, deixar só o CNPJ da empresa, sem licitação, sem leilão, sem nada. Mas o pessoal não queria vender usina por usina, eles queriam a Eletrobras como um todo, porque aí eles têm o poder de monopólio, que é um poder excepcional que uma empresa privada hoje tem sobre o setor de hidrelétricas do Brasil. Então, quando aconteceu esse processo, Mauro, mesmo com esse aumento de capital, tinha um problema, que é o seguinte: a União permaneceu com 43% das ações. Então, ela baixou de 75% para 43%. Mas, ainda assim, 43% é muita ação. Só para dar um exemplo para você, a Enel, que é uma empresa italiana, foi privatizada lá nos anos 90 pelo governo italiano, mas o governo italiano permanece com 23% das ações da Enel. Mas, Mauro, com 23% das ações da Enel, o governo da Itália manda na Enel. Então, é uma empresa privada controlada pelo Estado. É a Enel. E a Eletrobras, o governo tem 43%. Então, se o governo pudesse usar as suas ações como se fosse um acionista qualquer, efetivamente o governo continuaria mandando na Eletrobras. E não é o que essa galera... O segundo acionista da Eletrobras tem quantos por cento, Ícaro? O segundo acionista da Eletrobras é o Fundo Soberano de Singapura. Esses caras, não, porque assim, 43% eu estou juntando a União e o BNDES, e outros fundos estatais, tá?
Mas o segundo acionista da Eletrobras é o Fundo Soberano de Singapura, tem cerca de 5,5%. Depois vem o grupo BlackRock, que tem uma participação, porque isso varia, né, Mauro? Todo dia esses caras eles variam essa participação, mas mais ou menos 4%. Aí tem o FGTS, os trabalhadores que compraram na privatização, então tem um monte de gente que comprou, trabalhadores que participaram do processo de privatização, e uma pancada de acionista diluído aí, com participações mínimas, mas que a maioria do capital é estrangeiro. Só que quem manda, de fato, na Eletrobras, se você olhar no conselho de administração e na direção da Eletrobras, é o Grupo 3G, que tem uma participação, Mauro, de 0,5%. Só para você ter ideia, o Grupo 3G tem uma participação de 0,5% das ações ordinárias e eles indicaram 7 dos 9 conselheiros atuais da Eletrobras. Só isso. Então, é quem manda. E o governo... Por quê? Porque no processo de privatização, na lei, foi colocado uma cláusula que diz o seguinte, que nenhum acionista pode ter poder de voto acima de 10%. Mas o governo tinha 43% das ações. Significa que a maior parte das ações do governo, elas não podem votar. São ações que a gente chama de esterilizadas. Então, para eles é muito bom, porque eles não precisaram colocar o dinheiro para comprar essas ações e, por outro lado, eles neutralizaram qualquer participação efetiva do governo. Então, a gente chama de ações nem, porque elas nem são ações preferenciais que pagam mais dividendos, e essa é a vantagem da ação preferencial, e nem são ações ordinárias, que dão direito a voto. Elas não são nem uma coisa nem outra. E esse direito da União, do Estado brasileiro, foi retirado sem nenhum tipo de compensação, não foi pago nada por isso. E foi isso que foi questionado pelo presidente Lula no STF, na ação direta de constitucionalidade 7385. E aí, o que acontece? Então, vocês estão vendo. Não, ainda antes de falar do governo Lula, que é uma coisa, vocês lutaram que nem doidos lá, né? Bravamente contra a privatização e sofreram, né? Você estava falando que teve até suicídio, né? Então, eu queria que você contasse, eu até te interrompi uma hora para dizer assim, quão dura foi a luta de vocês dentro da Eletrobras contra a privatização? Foi, né, uma luta muito... Tem sido ainda, né? Porque agora nós estamos no processo de cerca e aniquilamento da categoria. Olha só, Mauro, a gente enfrentou isso desde o princípio. A categoria, é bom que se diga, uma categoria pequena. Então, a categoria é complicado, tá? A nossa categoria é uma categoria difícil, por quê? É uma categoria pequena. As pessoas, só para você ter uma noção, a Eletrobras hoje é responsável por cerca de 25% da energia consumida no Brasil. Responsável por cerca de 40% das linhas de transmissão do Brasil. Ou seja, é uma empresa muito preponderante no setor elétrico brasileiro, mas nós somos menos de 10 mil trabalhadores. É muito pouca gente. E mais, é gente espalhada. Então, assim, se você pensar, você tem... Eu trabalhava no Eletronorte, e às vezes eu ia em subestação que tinha 2 colegas, lá no interior de Rondônia, entendeu? Então, assim, é uma categoria pequena e dispersa no país. Mas a gente enfrentou. Então, a gente foi às ruas, a gente lotava as galerias do Congresso, as audiências públicas, a gente se preparou muito, estudou muito para debater esse tema. A gente contou com o apoio de muitos aliados, né? A gente contou com o apoio de muita gente que nos ajudou, nos apoiou nesse processo, parlamentares, a mídia progressista, né? Você mesmo, Mauro, ajudou a gente durante aquele processo de luta. E só que a gente conseguiu barrar os planos desses caras por 7 anos, mano. Então imagina quanto dinheiro que esse pessoal não perdeu. E aí ninguém enfrenta a principal oligarquia do Brasil e fica impune, né? Então eu mesmo, o setor elétrico para mim é coisa do passado. Eu jamais vou conseguir trabalhar em nenhuma empresa do setor elétrico, evidentemente, porque esses caras eles têm um poder enorme. Então agora eles estão perseguindo os trabalhadores. Então a gente teve gente, porque a gente teve que lutar, a gente foi coagido, assédio moral, processos disciplinares, né? E tudo isso durante aquele período, e agora que eles conquistaram o poder completo, eles vieram para cima mesmo. Depois da eleição do presidente Lula, eles entraram em pânico, viu, Maurício? Eu sei porque eu estava lá no conselho de administração, eu via. Eles estavam em pânico. Inclusive, quando eles imaginaram que Lula ia cumprir o prometido na campanha, não é isso?
Imaginário, porque eles estavam no programa do Lula, inclusive, a questão da Eletrobras. E aí eles ficaram até com mais medo quando o presidente Lula me convidou para participar. Eu fui convidado para participar do grupo de transição. Convidado assim, né? Eu fui indicado pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários. Então, assim, né, o coletivo indicou meu nome para participar, foi uma honra, participei ali do grupo de transição. E o que é pior, quando eles viram o relatório do grupo de transição, eles viram que uma das principais questões ali colocadas era a Eletrobras. Então, esse pessoal entrou em pânico. E é bom lembrar que ali no começo do governo Lula, o presidente deu declarações fortíssimas contra a privatização. Isso. Chamou isso de escárnio, chamou de crime de lesa pátria, denunciou os salários absurdos que os dirigentes da Eletrobras se presentearam depois da privatização, né, com um conselheiro ganhando R$200 mil por mês, com um presidente ganhando R$2 milhões por mês, coisas do tipo. Então, assim, isso foi denunciado, esse pessoal entrou em pânico, né? E aí, agora, quando eles viram que o governo, que uma coisa era os discursos, outra coisa eram as ações, aí eles se sentiram na liberdade de atacar com toda a força. Então, a gente teve centenas de demissões, trabalhadores adoecidos, trabalhadores, pelo menos 3 casos que foram declarados com carta e tudo mais, de companheiros que, lamentavelmente, não suportaram e tiraram a própria vida, o que a gente até tem muita descrição, evidentemente, para tratar desses assuntos. Acidentes, coisa que não havia na Eletrobras, acidentes, Mauro, um acidente com 500 mil volts, você não tem noção. Então, assim, transformador explodindo na cara de trabalhador, coisas absurdas que têm acontecido, né? Essa é a rotina dos trabalhadores do Grupo Eletrobras. Loucura, loucura. Gente, não é um processo exclusivo da Eletrobras, né? Isso está acontecendo em todas as companhias privatizadas ou mesmo em companhias ainda estatais geridas com espírito privado como a Eletrobras, né? Hoje, 2/3 da mão de obra da Petrobras é terceirizada e as condições de trabalho são pavorosas também. Então, esse é um processo, e aí tem a ver, Ícaro, esse é um tema que a gente tem debatido aqui no Farol Brasil, que é esta hegemonia do pensamento neoliberal. Falei hoje mais cedo, sabe? A gente sabe que está isolado, como vocês estavam isolados lá na Petrobras, na Eletrobras, desculpa. A gente sabe que a gente está isolado. Mas é isso, né? A gente luta não é porque a gente tem certeza que vai vencer, a gente luta porque é nosso dever, porque somos fiéis ao que a gente pensa, a gente busca manter fidelidade com aquilo que a gente pensa e acredita e alinhado com os interesses com os quais a gente quer estar alinhado, né, que é o interesse dos trabalhadores. Mas há um consenso neoliberal, né, que vai da extrema-direita aos progressistas, ao governo Lula. É o que você falou, né? Uma coisa foi a campanha, a transição, e outra coisa bem diferente está sendo o governo Lula. Agora, este consenso, nós vamos falar sobre o governo Lula e Eletrobras, mas este consenso neoliberal, então, assim, que é mídia progressista, mídia liberal, mídia de extrema-direita, né, no Congresso Nacional, Simone Tebet, Fernando Haddad, todo mundo. Isto constrói também um sufocamento e ele tem um papel e tem uma intenção desmobilizadora. O que é a CUT hoje? Qual a capacidade de mobilização da CUT? Tá certo? Então é um processo. A gente tem falado isso. Há hoje quase que um consenso neoliberal na sociedade de que o Estado é algo que precisa ser reduzido, o Estado é algo que faz mal para a sociedade, que precisa entregar tudo para o setor privado. No governo Temer e Bolsonaro, com privatização selvagem, como essa que você falou, no governo Lula agora, com as PPPs e concessões, né, os maiores PPPs e concessões da história da República, né? E aí vai desde estrada, companhia de água e saneamento, né? E importante dizer, né, o PT não é contra a Sabesp, o governo Lula não foi contra a privatização da Sabesp, ao contrário, privatizou a Sabesp e privatizou a Gespisa, que é a companhia lá do Piauí, o governo do PT. Na Sabesp, o presidente do BNDES deu uma entrevista dizendo nenhum problema com a privatização da Sabesp. O problema é que eles não entregaram para nós do BNDES para cuidar da privatização. Então venderam barato. Se tivesse entregue para nós, teria conseguido o melhor preço. É basicamente isso. E aí, Ícaro, este ambiente social faz com que, apesar da luta de vocês,
a privatização tivesse acontecido em meio à luta eleitoral de 2026, sob um olhar distante, sem qualquer mobilização. Lembra-se daquela foto, uma foto antológica de um sindicalista dando um pé na bunda de um advogado, de um desses milionários na privatização da Vale, lá atrás, nos anos... Acabou. E aí a gente tem que aguentar que o chefe do Haddad, desculpa, mas é a verdade, né? O André Esteves, de fato, ele manda no governo, é impressionante que ele tenha dito isto aqui sobre a privatização da Eletrobras. E aí queria o sentimento que vocês tiveram desse isolamento, né, na luta ali. Olha, nos 3 anos privatizamos 3 das 6 maiores empresas sob controle do Estado. Privatizamos esse ano a Sabesp, que é a maior empresa de saneamento do Brasil. Privatizamos ano passado a Copel, que é era a maior empresa sob controle estatal de energia. E no ano anterior privatizamos a Eletrobras, coisa que há 10 anos atrás a maioria de nós aqui acharia impossível de acontecer. Quando ele está dizendo nós privatizamos, nós é o grande capital, mas especificamente o BTG Pactual, tá? Que teve à frente da privatização dessas empresas todas, tá? E para lembrar, privatizamos a Eletrobras 3 meses antes da eleição. E nós tivemos o privilégio de ser o coordenador das 3 privatizações, da Sabesp, da Copel e da Eletrobras, porque é um enorme privilégio, uma enorme responsabilidade para nós, BTG. Agora, há 3 meses de eleição, nós privatizamos a 3ª maior estatal do Brasil e não teve um protesto. Não apareceu ninguém na sede do BTG com um cartazinho de cartolina dizendo sou contra, né? Todos aqui, a maioria, somos de uma geração que vimos as privatizações ali no final dos anos 90, né, que aconteciam no Rio de Janeiro, na Praça 15, que virava assim, uma praça de guerra, gás lacrimogêneo, investidor levando pancada, sindicalista, confusão de você não sabia para o que estava acontecendo, né? Dessa vez a gente privatizou a Eletrobras 3 meses antes da eleição e não apareceu ninguém com cartazinho de cartolina para falar sou contra. Então a sociedade brasileira mudou. Dramático isso. Olha, tem um gosto, tem um travo amargo na boca de ouvir esse banqueiro falando isso, né? E é verdadeiro, né? O pior é que é verdadeiro. E aí vai lá o Haddad, vai o Rui Costa, vai todo mundo desfilar na sede do BTG, pelo menos 2, 3 vezes por ano. Fala, como é que você vê isso, né? Essa declaração dele, esse processo, e qual o sentimento de vocês lá, trabalhadores da Eletrobras, em relação a isso? Mauro, olha só, de fato o Brasil mudou. Eu estava no dia, eu não só acompanhei o processo todo, mas eu estava no dia da privatização. Eu fui lá eu e os colegas, né? A gente foi lá para a Bolsa de Valores de São Paulo, aí para a B3. E foi assim, eu queria contar um pouco essa história. Também que, na verdade, né, porque teve um brasileiro, pelo menos, que, não com a cartolina, mas estava com a bandeira do Brasil na mão e que pulou a cerca e que foi para cima para entrar lá na Bolsa, xingando o Bolsonaro de ladrão, quando o Bolsonaro estava lá dentro, aliás, né? E fui eu fiz isso. Mas eu fiz isso por quê, mano? Porque eu falei, cara, pelo menos essa história eu vou ter para contar para os meus netos, que eu fiz alguma coisa. Um gesto, assim, para minha biografia foi legal, mas que foi, assim, evidentemente, não tinha como dar certo, né, uma pessoa. Mas eu estava lá no dia, Mauro, e eu percebi algumas coisas, né. Alguns movimentos sindicais nos apoiaram. Então, tinha lá o dirigente da CUT, tinha dirigentes dos petroleiros, que sempre foram nossos parceiros, o pessoal dos petroleiros sempre estiveram conosco, e tinha uma turma do MTST, entendeu? E eu até pensei, cara, vamos fazer uma confusão aqui, porque isso tem que ficar registrado que houve alguma resistência no dia da privatização, né? Porque isso é muito marcante. Vamos fazer uma confusão aqui, enfrentar esses polícias, tentar entrar e ver o que vira. Aí eu olhei assim, um monte de senhoras com crianças do MTST. Aí eu falei, não é justo colocar esse pessoal que já é tão sofrido para levar porrada da polícia aqui. Aí eu dei um jeito de eu ir sozinho para evitar que tivesse uma confusão maior. Mas o que eu mais percebi foi o seguinte, eu que fui do movimento estudantil, Mauro, ali nos anos 90, participei desse processo, né, lutando contra as privatizações ali no estado de Goiás, contra a privatização da CELG e todo esse processo, a gente via isso. E o André, e é difícil saber que ele tem razão, pelo menos nisso, né? Aonde estava o movimento estudantil? Aonde estava a UNE? Aonde estavam os estudantes? O que é isso?
a gente, lamentavelmente, o que você falou, há um consenso neoliberal na sociedade brasileira. A gente vive num Estado neoliberal, sob um governo neoliberal, e com um pensamento que é neoliberal, inclusive na esquerda. Então, hoje, eu gosto de dizer o seguinte, que nós temos o neoliberalismo de direita e o neoliberalismo de esquerda. O neoliberalismo de direita, que é sem freios, sem pudor nenhum, e o neoliberalismo de esquerda, que tem alguma empatia. Então, é muito triste. Eu acho que há um problema que é mais profundo do que o governo. É nosso, é do movimento popular. A gente não vê questões nacionais, a questão nacional, a questão da soberania, a questão da defesa de um Estado de bem-estar social colocado. O que a gente vê, lamentavelmente, são lutas que são muito atomizadas, lutas muito vinculadas às questões de costumes, né, e que hoje é isso, é a questão da democracia, ou seja, o neoliberalismo é consenso. A diferença é se esse neoliberalismo vai ser tocado por fascistas ou por democratas. Infelizmente, eu acho que nós precisamos fazer uma autocrítica, inclusive, dos movimentos sociais, do que a gente quer. A gente quer ficar só lutando aqui por micropautas ou a gente quer construir um país soberano onde as pessoas possam efetivamente exercer os seus direitos e as suas liberdades e todo o seu potencial? Eu acho que esse é o dilema que está colocado para a sociedade brasileira, em especial para os movimentos populares. É isso aí. Bom, Ícaro, aí acontece o seguinte, veio a privatização, vocês resistiram, né, com essa sensação de isolamento que você está falando, veio a campanha eleitoral, o presidente Lula fazendo, acho que ele só bateu tão pesado quanto na privatização da Eletrobras em relação ao Campos Neto, né? E, sintomaticamente, agora o Banco Central continua exatamente com a mesma orientação que tinha no período do Campos Neto. E ele realmente bateu muito pesado, foi muito assertivo, ele falou, nós vamos reestatizar a Eletrobras. É o que você falou, né? Você estava na transição, esse era o tema, o pessoal lá, os novos donos da Eletrobras privada morrendo de medo ali, e aí vem a posse do governo, vem o governo. O que aconteceu depois que Lula tomou posse nessa questão? Então, o Coletivo Nacional dos Eletricitários, ele participou, inclusive, da campanha. A gente teve lá, a gente foi e levou alguns documentos mostrando os impactos da privatização do país para a conta de energia, que nós estamos vendo aí, que a energia, ao lado dos alimentos, é um dos principais vilões, e, aliás, a energia impacta, inclusive, no preço dos alimentos. Então, a gente falou, essa pedra foi cantada por nós ali ainda durante aquele período. No período da transição, a gente participou também, e nós levamos, mano, porque, felizmente, em todo esse processo de luta contra a privatização, a gente tem na Eletrobras, pelo menos tinha, né, porque o pessoal está sendo dizimado ali, gente não só com disposição de luta, com resiliência, mas com muita capacidade técnica também. Então, a gente tem excelentes economistas, contadores, advogados, engenheiros, e a gente levou algumas alternativas para o governo, para a reestatização da Eletrobras, que há muitas, inclusive algumas sem custo nenhum. Nós levamos essas alternativas, mas o governo ele desconsiderou. Ele preferiu questionar um ponto que era o ponto do poder de voto, que foi aquilo que eu expliquei. O governo tem 43% das ações, mas só pode votar com 10%. Então ele foi questionar isso. Nós, nesse momento, a posição dos trabalhadores foi de cautela. Por quê? Porque nós achávamos que se o governo pudesse, de fato, ter um poder efetivo na direção da Eletrobras, e 43% dá para você ter um poder muito grande na direção de uma empresa, a gente poderia, pelo menos, parar as loucuras que estão sendo feitas pela direção da Eletrobras, inclusive o massacre aos trabalhadores. Então, achamos que, olha, se o governo puder, no primeiro momento, recuperar esse poder de voto, nós achamos que é uma boa medida. Mas nós não desistimos da privatização, da reestatização. Sim. Porque essa é a questão de fundo. Não adianta você ter uma empresa, porque é uma empresa privada. E a lógica da empresa privada é diferente da lógica da empresa pública. Então, não faz nem sentido você querer que uma empresa privada, mesmo que o governo tenha lá um poder importante, efetivo, vá fazer política pública, porque não é o papel dela.
O papel da empresa privada, de uma sociedade anônima, é remunerar os seus acionistas. Isso é a lei das SAs, está claro. Então, mas achávamos que isso poderia ser, pelo menos, uma maneira de parar a loucura desses gangsters que tomaram a Eletrobras de assalto. Mas a gente sempre soube que o STF é um terreno absolutamente inóspito para os trabalhadores, né? Então, como eu disse, foi o STF que permitiu a venda das refinarias da Petrobras sem leilão, sem nada. E a gente, inclusive, nos poucos processos que nós entramos no STF, alguns ministros, eu não vou nem citar o nome, mas acho que o pessoal sabe quem que era o ministro que tinha um mínimo de minimamente nacionalista ali, e falou pra gente, vocês deveriam ter procurado outro caminho, aqui não é lugar para vocês. Então a gente sabia que ali não era um lugar que a gente pudesse ter vitórias, mas era o governo, né? Sabe-se lá se o governo tinha alguma força no STF. Mas a gente viu que, na verdade, não. O governo não tinha os votos, não tem os votos. O STF não ia votar. Por mais que seja inconstitucional, essa cláusula que tomou o patrimônio da União, é interessante que o argumento, o fundamento constitucional, Mauro, da ADI 7385, é o direito de propriedade. Porque é isso, né? O pessoal aí, os liberais defendem tanto o direito de propriedade, pois o argumento era esse, o direito de propriedade da União, que foi tungado. Imagina, Mauro, se você compra ações de uma empresa, fala, eu vou comprar ações dessa empresa, eu quero votar nela, eu quero definir os rumos dela, isso é importante para mim. Aí, de repente, fala, Mauro, agora você não pode mais votar não, tá? Ué, como assim? E eu vou ganhar o quê por isso? Nada, fica aí. Foi isso que fizeram com o governo. Então, o governo foi lá, questionou isso. Só que a gente sabia que era um terreno pouco fértil para que uma ação desse tipo, com esse caráter nacionalista, pudesse prosperar, e não deu outra. O governo fez um acordo, Mauro, que ele não só não cumpriu a promessa dele, que está no programa dele, que é de recuperar a Eletrobras como patrimônio para o povo, como ele piorou as condições da privatização e deu para o Grupo 3G, os novos controladores da Eletrobras, algo que nem o Bolsonaro teve coragem de dar. Então, assim, para eles foi muito bom. Eles nem acreditaram. Tanto é que as ações da Eletrobras dispararam depois de anunciado o acordo, e a própria mídia especializada disse, né, que foi na véspera do carnaval, sintomaticamente. Parece que o governo não queria que esse negócio repercutisse muito. Disse que a direção da Eletrobras ganhou um presente de carnaval, e ganhou mesmo. Então, assim, o governo, na verdade, atuou outras vezes como advogado da Eletrobras privada. Essa que é a verdade. Inclusive, irmão, a AGU, a Advocacia Geral da União, em ações que nós tínhamos entrado antes da privatização, que tinham a União como réu, porque quem privatizou a Eletrobras foi o governo, não foi a Eletrobras que se privatizou sozinha, né? A gente pensou, bom, agora que os juízes começaram a colocar esse processo para julgar, porque eles nos negaram as liminares nessa privatização, ninguém teve peito para barrar a privatização, mas agora eles foram discutir o mérito. E a gente falou, pô, agora beleza, né, que o juiz colocou o mérito para ser discutido, é só o governo não fazer nada, que está resolvido. Mas o que o governo fez? O governo não só entrou no processo, como entrou defendendo os argumentos da Eletrobras. Na verdade, é isso. O governo agiu como advogado da Eletrobras privada. Efetivamente, Mauro, foi isso que aconteceu. Por isso que eu comentei aqui, quando houve o acordo, a posição dos trabalhadores da Eletrobras, dos sindicalistas, que ainda estão lá na luta na Eletrobras, foi tratar o governo Lula, o acordo que o governo Lula fez, como uma traição. Foi a palavra usada, né? Mauro, não foi uma traição só aos trabalhadores, não, tá? Porque, sinceramente, apesar de eu lamentar muito o sofrimento dos meus colegas, foi uma traição ao país. Porque a gente não está falando aqui, Mauro, simplesmente de salvar uma categoria, não. Nós não estamos brigando por aumento de salário, nada disso. A gente está brigando pela soberania nacional, a gente está brigando pelo direito das famílias de poderem pagar a sua conta de luz. É isso que está em questão. E o governo Lula traiu esse sentimento popular, inclusive que foi colocado durante o período de campanha.
porque efetivamente ele mudou de lado. Não foi porque, assim, se ele tivesse se omitido, o governo poderia ter dito para o país, não para nós, para o país, olha, não vou mexer com isso, correlação de forças não ajuda, deixa quieto, né? Por quê? Porque no futuro, mano, né, vamos supor que o governo Lula, que o presidente Lula seja reeleito, ele pode indicar mais outros ministros do STF que tenham uma visão mais nacionalista, poderíamos ter até um Congresso menos refratário, a correlação de força podia mudar, e ele, com essas ações na mão, ele poderia, no futuro, numa situação melhor, de fato, fazer uma gestão para reverter essa privatização. Porque quando você pode escolher a hora da guerra, mal, você não vai escolher a pior hora para você. Então, assim, claro. Efetivamente, o que o governo fez foi muito pior do que ele tinha omitido. O governo efetivamente arrematou a privatização. Aquelas arestas que tinham ficado da privatização, que causaram algum incômodo para a Eletrobras, o governo as tirou, né? E aí diz respeito principalmente à questão da eletronuclear, que foi, digamos assim, o ônus que os novos donos da Eletrobras, os novos controladores da Eletrobras, tiveram que carregar em troca do bônus espetacular de controlar o preço da energia no país. E o governo tirou deles essa obrigação. Então, para eles, foi algo que eles nunca imaginaram. Né, essa, na verdade, acabou sendo, estamos caminhando para o final já, mas acho que é importante esclarecer. Essa pode-se dizer que foi a cereja do bolo, né, que o governo Lula entregou para os acionistas privados da Eletrobras. No momento da privatização, até onde acompanhei, veja se eu estou errado, né, para ficar com a Eletrobras, os acionistas privados se comprometeram a fazer um investimento, se eu não estou enganado, de 30 bilhões na eletronuclear aqui no Brasil, de fazer isso. E aí o que aconteceu? O que o governo Lula fez? Então, a privatização foi muito atabalhoada, porque a Eletrobras é uma empresa difícil de se privatizar, até porque ela tinha dois ativos que não podem ser privatizados. Uma é a eletronuclear, porque a Constituição proíbe que você privatize o setor de energia nuclear, e a outra é Itaipu, porque tem um acordo do Estado brasileiro com o Estado paraguaio. Itaipu foi mais fácil, eles se livraram de Itaipu, e Itaipu permanece com o governo. É o que sobrou do setor elétrico estatal, praticamente. E a eletronuclear tinha um problema. Por quê? Porque a Eletrobras era a principal acionista da eletronuclear, e era uma empresa estatal. Então foi feito um cambalacho societário ali, que eles trocaram ações ordinárias por ações preferenciais, uma confusão, de maneira que o governo, o Estado, passou a ter a maior parte das ações ordinárias, que dão direito ao voto. Mas a Eletrobras privada continua com a maior parte do capital, o que é esdrúxulo. Nós questionamos isso, ou seja, você tem o nosso setor nuclear, a maior parte do capital dele é privado. Então, se a Eletrobras tem a maior parte do capital, no caso de novos investimentos, ela é responsável por maior parte dos aportes. E ela se comprometeu ali, isso está escrito, foi colocado pelo governo Bolsonaro. Ela se comprometia com a sustentabilidade da eletronuclear, como qualquer acionista se compromete pela sustentabilidade da empresa, mas especificamente com a construção da usina de Angra 3, que é uma usina que já custou mais de 20 bilhões, aliás, mais de 20 bilhões para o Brasil, para nós, consumidores, e vai custar mais 23 bilhões, no mínimo, para ficar pronta. Então, a parte desse dinheiro, quem ia ter que colocar era a Eletrobras. E a Eletrobras nunca quis saber disso. Porque o programa nuclear brasileiro não é conhecido por ser lucrativo. E não tem que ser mesmo. Energia nuclear é muito mais do que produzir energia. O setor nuclear, ele produz fármacos, ele produz, inclusive, para a questão de defesa, né, mano? A gente sabe disso, que é uma indústria estratégica. E eles não querem saber disso, não. Eles querem ganhar dinheiro. Então, para eles, era um problema. E, no fim das contas, mano, o tal do acordo que foi colocado, e nós questionamos isso também. Ora, o governo questiona a constitucionalidade de um pedaço da lei. E aí ele vai fazer um acordo. Mas como é que você faz acordo sobre Constituição? Constituição não é para fazer acordo. Constituição é para cumprir. Porque se virar moda, você pode fazer acordo sobre qualquer coisa da Constituição agora. Daqui a pouco vai ter gente fazendo acordo sobre os direitos individuais, os direitos da pessoa humana, as garantias de direitos individuais. Então, assim, é um precedente perigoso, mas o governo entrou nessa. E o processo que era para questionar o poder de voto da União na Eletrobras,
uma reivindicação justa do ponto de vista jurídico, virou um acordo sobre a saída da Eletrobras da eletronuclear. Eles se livraram desse problema. Um problema que eles se livraram. Então, assim, para a Eletrobras, foi um presentaço. Eles nunca imaginaram isso. Foi muito mais que a cereja do bolo. Foi um novo bolo que eles ganharam. E o que o país ganhou em troca, né? Em troca, mano. Em troca, o governo vai ter 3 cargos para distribuir. Desconfio que vai ser mais, né? Porque na Eletrobras tem vários cargos ali que pagam muito bem. Assim, os trabalhadores, a gente era acusado de ser marajás e tudo, cabide de emprego. Como eu falei, eu entrei no concurso público, eu e meus colegas quase todos. Mas a galera que hoje está na direção da Eletrobras ganha salários absurdos. 2 milhões de reais por mês. A pessoa ser presidente da empresa não existe. E isso sai da conta do consumidor. Então, assim, e o governo pegou 3 cargos, que certamente vão ser muito disputados, mas que não tem nenhum poder de influência sobre a empresa. Camarada. Bom, e para completar, na eletronuclear estatal, a direção da eletronuclear, nomeada pelo governo Lula, a principal atividade da direção da eletronuclear é perseguir, fazer ameaças contra os sindicalistas. Nós já registramos aqui, fizemos mais de uma vez, a gestão da eletronuclear é uma gestão neoliberal, né, na pegada do governo Lula. O objetivo da gestão da eletronuclear, sabe qual é? Não é produzir energia nuclear, é cortar custos. A meta deles, o guidance deles, para usar a palavra da moda, é cortar 500 milhões de custo, né, até 2030. E para isso estão descendo o sarrafo nos trabalhadores a ponto de colocar a Polícia Federal do governo Lula dentro da eletronuclear para ameaçar os sindicalistas. A coisa é feia, a coisa é muito feia. Ícaro, muito, muito impactante essa conversa contigo. Muito impactante. Conta com a gente, estamos aqui super disponíveis para abrir espaço para esse tema. É um dos temas prioritários aqui para Farol Brasil e especificamente aqui para a gente, no Manhã Brasil. Vamos fazer novas rodadas de conversa sobre a questão energética brasileira. Eu sei que você é um profundo conhecedor, não apenas da Eletrobras, mas da questão energética. A gente pode até marcar uma próxima rodada para falar não da empresa, mas do tema energético no país. Acho que é um tema crucial, fundamental para pensar um Brasil que cresça, que volte a crescer, que seja um país do qual a gente volte a se orgulhar. Ícaro, muito obrigado, parabéns pela sua luta. Nossa, fico feliz da gente ter essa relação, né? Já não é de hoje, mas hoje fiquei realmente muito impactado, muito legal mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Mauro. Acho que realmente o canal é um farol, né? Eu até parabenizo eu acompanho sempre pelo nome novo, né? Aliás, o Jones esteve lá em São Paulo. Ele foi um lá, e eu não me esqueço dessas pessoas que estiveram lá, não. Então... Na privatização, né? Isso, da privatização. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente tenha isso, né? Porque a gente não pode achar que... Eu, particularmente, Mauro, acho que eu torço pelo sucesso desse governo, tá? Torço muito. Porque eu acho que, lamentavelmente, as alternativas que tem conseguem ser piores e pode piorar muito ainda no país. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão do direito de fazer a crítica. Porque se a gente tiver uma mídia de esquerda só para ficar com o espantalho do bolsonarismo aí, né, o mundo continua. As pessoas estão pagando conta de luz, estão tendo que comprar comida, tem que tocar suas vidas, e se a gente não melhorar a vida do povo, não tem razão da gente estar aqui fazendo essas lutas, não. Tá bom? Muito obrigado aí, conte comigo. Obrigado, camarada. Até a próxima vez, então. Tchau. Até a próxima.